Olá, eu sou a professora Luciana, do Instituto Federal do Paraná. E na aula de hoje nós vamos falar sobre razão. Bom, então o que é uma razão? A razão entre dois números A e B é a divisão entre o número A e o número B, com o B sendo diferente de zero. Como que a gente indica uma razão? A gente indica como se fosse uma fração. A gente coloca o A sobre o B. Ou então, A, dois pontinhos, B, como se realmente estivesse indicando uma divisão. Em uma razão, o A é chamado de termo antecedente e o B é chamado de termo consequente. E aí, como que nós lemos uma razão? Então, se a gente tem A sobre B, nós lemos A está para B. E aí, para que nós utilizamos a razão? A razão, ela estabelece uma comparação entre as magnitudes de duas grandezas por meio de uma divisão. Então, vamos ver aqui alguns exemplos? Bom, então vamos ver um exemplo. Dos 1.500 inscritos em um concurso, passaram 180 candidatos. E aí, nós podemos querer estabelecer a razão entre o número de candidatos aprovados e o número de candidatos inscritos. Bom, no termo antecedente, nós colocamos os candidatos aprovados. Então, ou seja, na razão, na parte de cima, nós colocamos os candidatos aprovados. E no termo consequente, nós colocamos o número de candidatos inscritos. Então, quando nós vamos montar essa razão, vai ficar da seguinte forma: o 180, que é o número de candidatos aprovados, sobre o 1.500, que é o número de candidatos inscritos no concurso. Na sequência, a gente passa a simplificar essa razão, assim como vocês viram lá no módulo de frações, a simplificação de frações. Então, uma simplificação que nós conseguimos ver, que a gente consegue fazer logo de início, é dividir tanto em cima quanto embaixo por 10. Então, ao realizar essa divisão, fica 18 sobre 150. Aqui a gente pode ir simplificando até tornar essa razão irredutível. Então, a gente consegue ainda observar que a gente consegue dividir tanto o termo de cima quanto o termo de baixo por 6. Ao realizar essa divisão, nós obtemos 3 sobre 25. Aqui nós não conseguimos mais dividir em cima e embaixo por um fator inteiro comum. Então, nós paramos por aqui. Então, a razão entre o número de candidatos aprovados e o número de candidatos inscritos é 3 sobre 25. Ou, como a gente viu, a forma como a gente lê, é 3 para 25. E o que significa essa razão, 3 para 25? Indica que de cada 25 candidatos inscritos, 3 candidatos foram aprovados. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se um carro percorreu 279 quilômetros em 3 horas, sua velocidade média, então, será dada por... Bom, para montar essa razão da velocidade média, no termo antecedente, que é o termo que a gente coloca em cima, a gente vai colocar a distância percorrida, e no termo consequente, que é a parte de baixo, a gente vai colocar o tempo total de percurso. Então, essa razão vai ser dada por 279 sobre 3. Aqui, nós podemos dividir o 279 por 3. Quando a gente realiza essa divisão, nós vamos obter 93 km por hora. E é comum a gente colocar a unidade de medida, quilômetros por hora. Então, notem aqui que a velocidade, ela é uma razão entre grandezas de duas espécies diferentes. Nós temos a distância e nós temos tempo. Distância e tempo são duas grandezas de espécies diferentes. Então, geralmente, quando a gente vai estabelecer uma razão entre grandezas de espécies diferentes, é comum a gente realizar a divisão, como nós fizemos aqui, 279 por 3, e nós também temos que colocar aqui a razão entre as unidades de medida, que é quilômetros por hora. Notem, por exemplo, vamos voltar no exemplo anterior. No exemplo anterior, nós tínhamos a razão entre os candidatos inscritos e os candidatos aprovados.
É uma razão entre grandezas de mesma espécie. No caso, nós estamos falando de pessoas. Tanto os candidatos inscritos quanto os candidatos aprovados são pessoas, né? Então, nós temos uma razão entre grandezas de mesma espécie. Então, é comum, em razão de grandezas de mesma espécie, nós deixarmos a razão indicada dessa forma aqui mesmo, né? Na forma de uma fração, no caso 3 sobre 25, sem realizar de fato a divisão. A razão A sobre B, quando B é igual a 100, também pode ser representada na forma de porcentagem. Então, por exemplo, se nós tivermos 24 sobre 100, vocês já viram, né, que 24 sobre 100 pode ser representado como 0,24. E isso é igual à porcentagem 24%. Então, por exemplo, se a gente diz o seguinte: 32% dos funcionários de uma empresa ganham apenas um salário mínimo. O que significa isso? 32% é a razão 32 sobre 100. E ela indica que a cada 100 funcionários da empresa, 32 ganham apenas um salário mínimo. Então, nós temos, por exemplo, a escala numérica. A escala numérica é utilizada com a unidade de medida centímetros. Então, 1 sobre 50 mil, ou 1 para 50 mil, indica que cada 1 centímetro no papel corresponde a 50 mil centímetros na realidade. Ou, fazendo a conversão dos 50 mil centímetros em quilômetros, nós obtemos 0,5 quilômetros. Então, cada 1 centímetro no papel corresponde a meio quilômetro. Então, por exemplo, se eu tenho essa escala numérica, de 1 para 50 mil, 1 centímetro para 50 mil centímetros, e no mapa eu tenho que a distância entre um ponto A e B é 6 centímetros, então a distância real entre A e B vai ser 6 multiplicado por 50 mil. E aí nós vamos obter 300 mil centímetros, que equivale a 3 quilômetros. Outra razão também, que provavelmente vocês conhecem, é a densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma área territorial e o tamanho daquela área territorial. Então, um exemplo aqui usando dados do Paraná. Em 2022, o IBGE constatou que a população do Paraná era de 11.443.208 habitantes. E a área territorial do Paraná é 199.298,981 km². Então, se a gente for calcular a densidade demográfica do Paraná, nós temos que a razão entre o número de habitantes vai ser, então, 11.443.208 habitantes sobre 199.298,981 km². Aqui, novamente, nós temos grandezas de espécies diferentes, Número de habitantes são pessoas e área territorial está em quilômetros². Então, nós realizamos a divisão e nós obtemos que a razão entre o número de habitantes e a área territorial, que é a densidade demográfica, é 57,42 habitantes por quilômetros². Lembrem que aqui nós temos que colocar a razão entre as unidades de medida, habitantes por quilômetros². Bom, pessoal, então é isso. Nós encerramos a nossa primeira aula sobre razão. Então, nessa aula, nós vimos o que é uma razão, nós vimos razão de grandezas de mesma espécie, razão de grandezas de espécies diferentes. Nós também vimos que a porcentagem, é uma razão. E, na próxima aula, nós veremos proporção. Aguardo vocês lá!